Olá, olá, olá! Hoje a gente entra no 6º vídeo da nossa série Mentiras que Escravizam versus Verdades que Libertam. E a grande mentira que a gente vai pautar hoje nesse vídeo aqui com vocês é: as leis de Deus me impedem de ser feliz. Você já parou para imaginar como o mundo seria um caos, seria uma bagunça, uma desordem, se não existissem regras, se não existissem normas, se não existissem regulamentos, se não existissem leis, se não existissem os mandamentos de Deus? Se você parar para pensar, toda a nossa sociedade ela é regida por normas, por leis. Existem leis de trânsito para que você use o cinto de segurança, para que você não ultrapasse o limite de velocidade. Existem leis tributárias para que as pessoas possam acompanhar e pagar os seus tributos de forma correta. Existem leis com relação ao casamento. Existem leis com relação a drogas. Existem leis com relação à violência, homicídio. Existe lei para tudo. Até quando você vai para o seu trabalho, existem regras, existem normas que você precisa seguir. Você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, você tem uma conduta dentro do seu ambiente de trabalho. E tudo isso é necessário porque em 1990 houve uma conferência, né? E as pessoas que estavam reunidas naquele lugar chegaram à seguinte conclusão a respeito da humanidade e do homem. Se a sociedade, se a humanidade, se o homem não tiver limites, se não forem colocados limites para ele é um ser insaciável, ele é um ser que sempre vai querer ir mais longe e com isso, consequentemente, ele vai se autodestruir. Então, hoje ainda, existem muitas pessoas que acham que a lei de Deus impede elas de serem felizes. Existem muitas pessoas hoje que acham que os caminhos de Deus são muito restritivos, que acham que as normas, as leis que Deus deixou são coisas que impedem ela de fazer o que elas gostariam de fazer e, consequentemente, de serem felizes. Mas é justamente o oposto que ocorre. As leis de Deus foram criadas com o propósito de nos proteger de nós mesmos. As leis de Deus foram criadas com o propósito de colocar limites em Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como nós somos no nosso interior. E o que acontece? Lá em Mateus 7, fala o seguinte, fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, por isso poucos entram por ele. E amplo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. Por isso, pela porta que leva à perdição ser larga, o caminho ser amplo, as pessoas que entram por esse caminho, passam por essa porta, são maioria. E o que acontece aqui? Quais as consequências que nós temos aqui? Nós sabemos que a Bíblia também nos diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E quando Deus fala, Ele traz antônimos, ou seja, Ele traz opostos aqui. Ele fala de amplo e apertado, de estreito e de largo. Por quê? Porque as leis de Deus, elas vão colocar limites em nós para que nós não venhamos a nos autodestruir. E em 2 Timóteo tem um texto que diz assim, 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Existem diversas passagens da Bíblia falando acerca dos mandamentos, da lei de Deus para nos proteger, que é para a gente guardar no nosso coração. Lá em Salmo 119, no Salmo 37, em 1 Coríntios, em vários trechos da Bíblia fala sobre nós guardarmos os mandamentos, porque eles são vida para nós. E aqui eu quero trazer um contexto aqui, né? Quando Eva estava no paraíso, ela podia fazer de tudo, ela tinha de tudo. E a serpente sedutora conseguiu plantar uma dúvida na cabeça de Eva com relação à norma, com relação à regra, com relação ao que Deus havia pedido. Deus permitiu tudo, só não permitiu que eles comessem de uma única árvore. Ou seja, uma coisa que parecia tão boba, né? Tão simples. Eva quis fazer a vontade dela, fazer do jeito dela. E a partir daquele momento em que Eva ouviu a proposta sedutora da serpente e desobedeceu ao que Deus tinha dito, o que aconteceu? Nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje. Então, muitas vezes, quando a gente quer desobedecer uma lei que Deus colocou, nós estamos
caminhando para a morte. Nós estamos caminhando para a morte. Por quê? Porque a obediência que gera vida. A obediência é que faz a gente caminhar por caminhos seguros. A obediência que traz para nós a verdadeira liberdade. Então nós não podemos esquecer que nós somos livres para fazer todas as escolhas que nós quisermos, mas nós não estamos livres das consequências dessa escolha. E Paulo nos ensina claramente, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então essa é uma grande mentira, é uma grande falácia da parte de Satanás para a nossa vida, de que os caminhos de Deus ele nos impedem de ser felizes. Muito pelo contrário. As coisas, as leis que Deus deixou, os mandamentos que Deus deixou, são para nos protegermos. E na lei de Deus existem muitos nãos e os nãos nos protegem. Na lei de Deus existe o não pode. Eu não posso me vestir de qualquer maneira, eu não posso falar de qualquer maneira, eu não posso frequentar qualquer lugar, eu não posso me relacionar com qualquer pessoa. Por isso que a porta é tão estreita e o caminho é apertado, porque todos os dias, baseado naquilo que Deus disse, não naquilo que eu acho que é bom para mim, eu preciso fazer as escolhas de acordo com aquilo que Deus manda. Os propósitos da lei de Deus, os propósitos dos mandamentos de Deus é para nos proteger, é para nos impedir da gente se autodestruir. Que você possa pensar sobre isso, sobre quantas mentiras nós temos trazido para a nossa vida, achando que certas coisas que nós queremos são boas e que são contraditórias a tudo aquilo que Deus deixou para nos proteger. Eu desejo que você tenha aí um discernimento para fazer as escolhas certas, mesmo que elas sejam escolhas que vão fazer você entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, mas que sempre vão te levar a colheitas muito boas da parte de Deus. Deus abençoe.